Boa tarde, meninas. Hoje eu falo sobre Lucas 18 e ele fala sobre 6 tópicos. O primeiro é a parábola da viúva persistente, que ela vai toda hora a um advogado injusto e ateu, né? Ele não acredita em Deus, pedindo que ele faça justiça por ela. E ele fica negando até que um dia ele resolve fazer por conta de tamanha insistência dela. E aí Jesus abaixo ele vem dizendo: Deus nos fará justiça depressa, porém, quando ele vier, encontrará fé na terra? Isso ficou martelando muito na minha cabeça, né? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Devemos sempre sermos incessantes em nossas orações. É orando que alimentamos nossa fé, conseguimos permanecer firmes e fortalecemos nossa comunhão, nossa intimidade com Deus. E aí depois vem o segundo tópico, que é a parábola do fariseu e do publicano. E achei muito interessante, porque o fariseu, em orações, ele se exalta e o publicano, em orações, se humilhava. Ele falava para Deus ter misericórdia dele pelo miserável homem que ele era. E como essas ações, né, se formos assim, sempre nos exaltarmos, como essas ações podem refletir nas nossas atitudes, né? E até mesmo quando a gente for orar, né? Se em atitudes a gente se exalta na oração, consequentemente a gente pode errar nesse sentido. E estar na presença de Deus é preciso que nós derramemos no altar, que o coração esteja continuamente quebrantado, nosso arrependimento tem que ser constante e nosso pedido de misericórdia por sermos pecadores, errantes e falhos deve ser diário. Se humilhar na presença de Deus é o melhor que nós podemos fazer todos os dias. Logo em seguida, vem o terceiro tópico: Jesus e as crianças. E aí eu fiquei pensando, né? A primeira pergunta que me veio foi: como é uma criança? E aí eu mesmo respondi, né? Eu botei aqui: a criança ela é alegre, entusiasmada, curiosa, inocente, pura, sem malícia. Ela não entende a maldade, são extremamente carinhosas. O olhar delas só consegue ver o bem. Tanto é que a nossa importância na vida de uma criança é que através da gente elas aprendem o que é bom e o que não é bom, o que é ruim, o que não pode, o que não deve. Nós ensinamos a ela que, por exemplo, falar com estranhos não pode, seguir ou ir atrás de um estranho não se deve, que existem pessoas que são ruins, né? E aí, o reino de Deus, ele emana o quê? Né? Ele emana, como diz a palavra, leite e mel. Não tem fome, não tem dor, não tem tristeza, frustração, angústia. E depois que eu fiz essa análise, eu consegui compreender o porquê o reino de Deus pertence a elas, as criancinhas, e o porquê precisamos receber o reino de Deus como uma criança, porque uma criança receberia esse reino com tanta alegria, com tanto entusiasmo, amor, carinho, com aquela curiosidade de ver aquele leite, aquele mel, aproveitar esse reino maravilhoso e com a mais pura inocência de todas. E que possamos ser como crianças, sempre na presença de Deus. O quarto tópico: Jesus e o homem rico. O rico quer saber o que pode fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz que ele já conhece os mandamentos, mas que faltava algo. E aí ele diz: venda tudo, dê aos pobres e siga-me. E assim você terá
um tesouro nos céus. E aqui eu também fiz uma pergunta para mim mesmo e vou passar para vocês. Vocês preferem juntar um tesouro na terra ou nos céus? Esse tópico, ele me lembrou muito do tópico de o preço do discipulado, que está em Lucas 14, que nada é mais importante que Deus. Ele e seus ensinamentos devem ser o centro, a nossa prioridade. E quando Deus vem primeiro, todas as coisas nos serão acrescentadas. O quinto tópico, ele fala sobre que Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Ele estava falando dele mesmo, né? Mas os discípulos não entendiam. Ele falou sobre isso com os 12 discípulos em particular. Só que esses discípulos, eles estavam admirados, né? E aí eu acredito que eles não compreendiam as palavras de Jesus por conta da admiração, né? Talvez eles se questionassem como pode alguém entregar Jesus com tantas maravilhas que ele fizeste e os ensinamentos dados, né? Acredito que fosse incompreensível para eles isso acontecer, mas eu gostaria que a Nina, ela falasse um pouquinho sobre esse tópico, porque essa foi a sensação que eu tive quando eu fui ler em Mateus 20, 17, 18 e Marcos 10, 32, 34, que fala também sobre o fato de Jesus prever a morte dele. Foi essa sensação que me passou, que eu tive. Mas eu gostaria que ela falasse sobre essa parte aí de Jesus prever a morte e ressurreição dele. E aí a gente parte já para o sexto tópico, que é o mendigo cego recupera a visão. Falaram para o mendigo cego que Jesus estava passando por ali. E ele se pôs a gritar, e vieram, repreenderam ele, e isso só fez com que ele gritasse mais alto ainda. E aí então Jesus ouviu ele e chamou ele, e disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E aqui, né, esse trechinho me chamou muita atenção. A sua fé o curou. A fé é tudo. Ela cura, ela liberta, ela limpa, ela traz paz, consolo, livramento, proteção, repreensão do mal. E o meu desejo é que permaneçamos em fé, caminhando com Cristo. E eu gostaria agora, depois que eu li Lucas 18, eu me lembrei muito, muito, muito de Hebreus 11. E eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura sobre Hebreus 11, tá bom? Mas é apenas acompanhamento.